Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graça e paz para todo mundo. Que bom estarmos aqui, né, mais um dia, para darmos prosseguimento à nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler do Salmo 42 ao 50, e eu creio que falará poderosamente aos nossos corações, porque são capítulos de uma história muito marcante, né, na vida de Jacó, na vida de José e de seus irmãos. Vamos orar? Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por mais um dia, porque esse é o dia que o Senhor fez, onde nós podemos nos regozijar e nos alegrar nele. Bendito seja o Senhor, ó Deus, que nos dá o privilégio de termos o alimento diário, que é a tua palavra cada dia, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem levantado a Batista Vida para ser instrumento, Deus querido, na vida de muitos, Deus, incentivando a leitura da tua palavra diariamente. Deus, eu quero abençoar a vida de cada irmão que está aqui e a vida de cada um que entrará posteriormente, que ouvirá posteriormente essa palavra, Deus. Abençoa o nosso dia, nos usa como canal, Pai, e eu abençoo a vida de cada ouvinte agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Sara. Bom dia, Geralda. Paz seja convosco. Amém. Vamos dar leitura à nossa palavra. Só um instantinho que eu vou precisar de um help aqui. Joel, vem cá, por favor. Quem sabe faz ao vivo, né, irmãos? Voltei. Glória a Deus. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar um para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó à companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda a casa algum desastre. Então os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram se prostrar um rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou aparentemente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não os reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, e os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então lhes falou José, e como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vossos irmãos. Vós ficareis detidos para que sejam provados e as vossas palavras, se há verdade no que dizes, ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes, José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, ficai detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ides, levai cereal para suprir a fome das vossas casas.
e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos. Por isso nos veio esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí, sem querer, de nós o seu sangue. Ele, porém, não sabia que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, lhe falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos, lhes restituísse o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprisse de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome da vossa casa e parti dali. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando ele o saco de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, elas e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó seu pai: tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim? Todas essas coisas me sobreveem. Mas Rúben disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer, entrega-me e restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo ele acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhes respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não os enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. 6. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam-lhes: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que havia de dizer? Trazei vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu e nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer, não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel seu pai: se é tal, fazei, pois isso, tomai de mais precioso dessa terra nos sacos para mantimento e levai o presente a esse homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser
que fosse engano. Levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe ir. Benjamim, quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram o Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse a despeito da sua casa: leva estes homens para casa, mata, rezes para que tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele com José, como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhes falaram à porta. E disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos à compra de mantimentos, quando chegamos à estalagem, abrimos o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-los conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos, prostraram-se perante ele, a terra, e lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderam levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os lhe dirá: por que te pagaste mal por bem? Não é este o copo que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizera. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam: por que me diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos a casa do Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra.
e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto seu saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo o examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós, tal homem como eu, é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão se achou o copo. Mas eles disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou e lhe disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda tua ira contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo o irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então dissestes ao teu servo: trazei-no para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o seu pai, se deixar o seu pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: nós podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for convosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se esse vosso irmão mais moço não estiver convosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabei que minha mulher me deu 2 filhos e me ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o ouvi. Se agora também tiraste a estes da minha presença e lhes acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo ao moço conosco, vista sua alma está ligada com a alma dele. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, teu servo em lugar de moço, pois por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que meu pai sobreverá? 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos meus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós
para conservar a vossa sucessão para a terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aprestai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe assim: manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, teus rebanhos e teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, meu irmão Benjamim, vê também que sou o mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo quanto tendes visto, apressai-vos e fazei descer de meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçando com ele também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles depois. Seus irmãos falaram com ele. Faz-se ouvir na casa de Faraó essa notícia, são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável ao Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti. Tornai à terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-eis o melhor da terra do Egito e comereis fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso, levai da terra do Egito carro para vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhes disseram: José ainda vive, que é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhes ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhes o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive o meu filho José, irei, eu o verei antes que eu morra. 46. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó. Jacó, Jacó. Ele respondeu-lhe: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e suas mulheres nos carros de Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado e seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito, Rubem, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem, Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jasmin, Oade, Jaquim,
Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera, e Onã. Porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar, Tola, Pulva, Jó e Sriron. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Hagi, Suni, Esbom, Enri, Arod e Areli. Os filhos de Aser, Imã, Isvá, Isvi, Beriás e Será, irmã deles, e os filhos de Beriás, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia, e estes deu à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhes deu à luz a Senate, filha de Pótifera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbrel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram de Jacó, e ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Russim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Juni, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram de seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhes ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhes direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, e com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então perguntou a Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar na terra, pois não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor na terra fazer habitar teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles os homens capazes, e pôs nos chefes de gado para que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? Jacó lhes respondeu: os dias dos anos da minha vida, peregrinações, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os meus dias dos anos da vida dos meus pais nos dias das suas peregrinações.
E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e aos seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, aos seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito, na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, por que haveremos de morrer na tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca dos cavalos de rebanho, de gado e de jumento, e os filhos sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhes disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nossa terra, nós a nossa terra, a troco de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção de Faraó que lhes tinham dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para sementes do campo e para o vosso mantimento dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Respondeu-lhes: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse a Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhes disse: se agora achei mercê à sua presença, rogo-te que ponha as mãos debaixo da minha coxa, uses comigo de beneficência e de verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me, e eu lhe juro-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. 48. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles
será tua, segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, sepultei-a ali no caminho de Efratá, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu Jacó a seu pai: são muitos filhos que Deus me deu aqui. Faz-me chegar a mim, e disse, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado o seu nome e o nome de seus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoarás, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disse a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos, um declive montanhoso ao qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com meu arco. 49. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber que vós há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o meu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão será sobre a cerviz de teus inimigos, e os teus filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha o Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amará o teu jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente lavará as suas vestes no vinho e na sua capa, em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto dos navios, e ao seu limite se estenderá até Sidom.
Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, sujeitou-se ao trabalho e serviu. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e o faz cair o seu cavaleiro por detrás. Na tua salvação espero ao Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará as suas delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, e o seu arco, porém, permanece firme aos seus braços. Serão feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, ao qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, de que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, à tarde reparte o despojo. São essas 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no campo de Maspela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, ao qual Abraão comprou de Efron com aquele campo que em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu aos pés da cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpriram os dias de embalsamento, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultará. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais na terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gósen as crianças e o rebanho do gado. E subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo, chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-o para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron o Eteu, fronteiro a Mamre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e retribuir certamente o mal que
lhes fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai te ordenou antes de morrer, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, pois teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os seus filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Amém. Glória a Deus, né? Temos aqui uma história linda, né, de perdão, né, de José para com seus irmãos. Ele entendeu o propósito do Senhor na vida dele ali, né? Eu quero agradecer aqui a companhia, né, de cada um de vocês, né? Bom dia para todos que eu não consegui cumprimentar e que Deus possa nos abençoar ricamente nesse dia, né? O restante dessa sexta-feira, que possa ser abençoada, né? Que possamos ser bênção na vida de outras pessoas e ter um coração perdoador também. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te damos graça por essa palavra, Deus, revelada nesta manhã no nosso coração. Deus, que possamos, Deus querido, ter um coração perdoador, Deus querido, e entender os propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui nos acompanhando ao vivo nessa live, e eu abençoo a vida de cada um que estará assistindo posteriormente, Pai. Dai-nos uma sexta-feira abençoada, abençoa os nossos irmãos que estarão saindo para trabalhar, ou aqueles que permanecerão em casa também, Deus. Dai-nos um final de semana abençoado, em Tua presença, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus querido, ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Até segunda.